Tem pastores que falam assim, ó, vai lá na igreja da revelação, eles desdenham. Não desdenha da profecia da revelação, não. Sabe por quê? Quem tem a revelação, Deus avisa antes tem livramento. Quem não tem a revelação, tá quebrando a cara a todo momento, porque não sabe o que vai acontecer. Pergunta se o profeta Eliseu tinha revelação. Tinha. Pergunta se Elias tinha revelação. Tinha. E não adianta ser rei como Davi, se busca a resposta com o profeta Samuel. Rei eu não sou, mas respeita a unção profética. Davi era rei, mas ele tem que ir lá no profeta Samuel. Samuca, Pai do Senhor, ô profeta, eu posso ir para a guerra? Aí falou, pode ir que a vitória é sua, certamente vai alcançar e vai restituir tudo. Então vambora, homens, Deus falou que a vitória é nossa, tá revelado. É uma tristeza todo esse tipo de mentalidade e de discurso. Ele diz, não desdenhe da revelação, porque quem tem a revelação, Deus avisa antes e a pessoa recebe livramento. Mas quem não tem a revelação está quebrando a cara toda hora por aí. Que revelação é essa? Por acaso é uma notícia antecipada sobre se o casamento vai dar certo ou não? Ou sobre se um determinado emprego vai ir adiante ou não? Ou sobre qual carreira a pessoa vai ser melhor sucedida ou não? Gente, isso não é revelação e muito menos profecia. Isso é adivinhação. E aí que eu faço um clamor. Se a proposta é não menosprezar e não desdenhar, não desdenhe da única e suprema revelação de Deus aos homens, que foi a sua encarnação em Cristo Jesus. Porque o próprio Jesus dizia, eu e o Pai somos um. E como diz João, no seu evangelho, no capítulo 1, no verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Jesus, quando encarna, ele ensina a gente a viver, ele ensina a gente a se comportar, ele não estabelece apenas mandamentos, ele influencia e ensina a gente no modo de tratar, no modo de ver. Não estejais ansiosos por coisa alguma, não temais o que vos possam fazer os homens. Confiem, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, não paguem o mal com o mal. Ele vem e traz o real significado de felicidade. É ele que diz que a qualidade e a potência da vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui, mas a tradução de felicidade para Jesus são os humildes de coração, são os mansos, são aqueles que choram, são os que têm fome e sede de justiça, quando ele diz bem-aventurados. Portanto, essa é a revelação. E quem se conforma a esse olhar, a esse espírito, o entendimento vai abrindo, vai aprendendo a ler os frutos, entendendo se a natureza da árvore é boa ou é ruim, e, consequentemente, estando mais habilitado para as escolhas saudáveis. Não é por outra razão que o autor de Hebreus, no capítulo 1, ele escreve o seguinte lá, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E olha, profeta Jeremias, falando acerca dessa nova aliança que Deus faria com os homens a partir de Cristo Jesus, é também o autor de Hebreus que transcreve a profecia de Jeremias lá do capítulo 31, aqui no capítulo 8 do livro de Hebreus, a partir do verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois de Eliseu, depois de Elias, depois dos reis, né? Diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus. Já não haverão mediadores humanos que se pretendam ou se arroguem querer ocupar o lugar de mediadores, nem instituições e nem homens, porque eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Assim é a ação de um Deus vivo. Mas quem disse que os homens querem buscá-lo pela fé?
É mais fácil uma pessoa trazendo adivinhações sobre o que vai acontecer depois, porque isso dialoga diretamente com o medo imaginário das pessoas, ou seja, com a ansiedade. A ansiedade é o sofrimento antecipado por aquilo que não aconteceu. E é por conta da concentração das pessoas nesse medo que elas se tornam tão vulneráveis para esse discurso do mercenário, que é esse sujeito que quer atrair sobre si uma autoridade de autorreferência, que até os reis, querendo dizer os poderosos, têm que respeitar e ir consultar a unção profética dele. Gente, isso é ganância. Ganância por poder. Isso é narcisismo. É um olhar centrado em si mesmo. Porque Cristo pagou um preço de sangue para que todos tivéssemos acesso com ousadia ao Santo dos Santos. E o resumo do livro de Hebreus, por exemplo, é: o justo viverá pela fé. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Conformem a vossa consciência aos princípios do Evangelho. E o discernimento ele vai sendo aberto para que as escolhas sejam cada vez mais acertadas e calibradas na direção da vida. Mas isso dá trabalho. Enfrentar os medos dá trabalho. Entregar as ansiedades nas mãos de Deus dá trabalho. E no final, boa parte das pessoas se torna alvo fácil desses aproveitadores que se utilizam da Bíblia para menosprezarem e desdenharem da revelação que foi Cristo Jesus, a fim de enfatizarem dinâmicas que, como diz aqui o próprio capítulo 10 do livro de Hebreus, que nós estávamos lendo aqui, no capítulo 8, perdão, que nós estávamos lendo aqui, ele diz o seguinte, no verso 13, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Portanto, é a religião que fica ressuscitando o que já morreu para conseguir explorar e tirar proveito de quem vive concentrado nos seus próprios medos e ansiedades. Mas quem se permite crer, como também incentiva e recomenda o livro de Hebreus, aqui, aí sim, no capítulo 10, no verso 19, eles desenvolvem a intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne, porque foi pago um preço de sangue para que pela fé nós tivéssemos todas essas riquezas espirituais dentro de nós. Você crê? Não menosprezem Cristo Jesus e a sua revelação, porque isso sim é grave demais. Paz e luz, meus amigos e amigas.